Meu nome é Padre Fernando e em 30 anos de sacerdócio nunca havia presenciado algo como o que aconteceu na casa número 247 da Rua das Flores. O que começou como um caso aparentemente simples de possessão individual se transformou no pesadelo mais aterrorizante da minha carreira. Uma família inteira, pai, mãe e 3 filhos, todos possuídos simultaneamente pela mesma entidade maligna. Era uma manhã fria de setembro quando recebi a ligação da vizinha, Dona Carmen. Sua voz tremia de pavor. Padre Fernando, tem algo muito errado acontecendo na casa do Silva. Há 3 dias que eles não saem de casa e à noite ouvimos gritos que não parecem humanos. Quando cheguei à Rua das Flores, notei imediatamente que algo estava errado. A casa, antes bem cuidada com um jardim florido, agora tinha todas as janelas fechadas com tábuas pregadas do lado de dentro. O jardim estava morto, como se toda a vida tivesse sido sugada daquele lugar. Bati na porta várias vezes antes de ouvir passos se aproximando. Quando a porta se abriu, me deparei com o Roberto Silva, mas não era mais o homem que eu conhecia da paróquia. Seus olhos estavam injetados de sangue, o cabelo desgrenhado e havia arranhões profundos em seu rosto e braços. Padre Fernando, disse ele com uma voz rouca e estranha, que bom que veio, entre por favor. O cheiro que emanava da casa era insuportável, uma mistura de enxofre, carne podre e algo doce e enjoativo que não conseguia identificar. Dentro da casa, o cenário era de puro horror. Ana Silva, a esposa, estava sentada na sala balançando para frente e para trás, cantarolando uma melodia em uma língua que não reconheci. Seus cabelos, antes loiros e bem cuidados, estavam embaraçados e escuros de sujeira. As 3 crianças, Pedro, de 12 anos, Maria, de 10, e o pequeno João, de apenas 6 anos, estavam espalhadas pela sala, em posições antinaturais. Pedro estava de cabeça para baixo, apoiado contra a parede, com os olhos completamente brancos. Maria caminhava de 4 pelas paredes como uma aranha, e João flutuava a meio metro do chão, rindo com uma gargalhada que gelava o sangue. Foi então que todos eles viraram suas cabeças na minha direção simultaneamente, com um movimento sincronizado que desafiava as leis da anatomia humana, e falaram em uníssono, com uma voz que parecia vir do próprio inferno. Bem-vindo à nossa nova família, Padre Fernando. Há quanto tempo esperávamos por sua visita? Percebi naquele momento que não estava lidando com 5 casos separados de possessão. Era uma única entidade, extremamente poderosa, que havia tomado o controle de toda a família, como um parasita controlando múltiplos hospedeiros. Comecei imediatamente com as orações de exorcismo, mas a reação foi diferente de tudo que já havia visto. Em vez de cada membro da família reagir individualmente, eles se moviam como uma unidade, como dedos de uma mesma mão. Quando comecei a recitar o Pai Nosso, Roberto começou a falar as palavras ao contrário. Ana respondeu com blasfêmias em latim arcaico. As crianças gritavam em coro, produzindo harmônicos impossíveis, que faziam as janelas vibrarem. A entidade usava cada membro da família para uma função específica. Roberto para intimidação física, Ana para ataques psicológicos e as crianças para manipulação emocional. Durante uma pausa na batalha espiritual, a entidade, falando através de Maria, me revelou como havia conseguido possuir toda a família. Tudo começou quando Roberto trouxe para casa um espelho antigo que havia comprado em um antiquário. O espelho foi nosso portal, disse a voz diabólica. Cada vez que eles se olhavam, nós entrávamos um pouco mais. Primeiro o pai, depois a mãe, depois as crianças. Agora somos uma família perfeita. O espelho estava posicionado na sala, de forma que refletia todos os assentos principais da casa. Era uma armadilha meticulosamente planejada.
O maior desafio era que, toda vez que eu começava a fazer progresso com um membro da família, a entidade simplesmente transferia sua força para outro. Era como tentar segurar água com as mãos. Quando Roberto começava a mostrar sinais de libertação, a entidade intensificava sua presença em Ana. Quando conseguia conexão com Ana, ela se manifestava mais fortemente nas crianças. Era um jogo macabro de esconde-esconde espiritual. Percebi que precisava de uma abordagem diferente. Em vez de tentar exorcizar cada pessoa individualmente, decidi confrontar a entidade como uma unidade. Posicionei toda a família em círculo ao redor do espelho maldito. "Se vocês são uma família agora", gritei, "então vão sair juntos também." Comecei a recitar orações direcionadas não aos corpos possuídos, mas diretamente ao espelho, tratando-o como o coração da manifestação demoníaca. A reação foi imediata e aterrorizante. Toda a família começou a convulsionar simultaneamente, como marionetes sendo violentamente manipuladas por um titereiro invisível. O espelho começou a rachar, emitindo uma luz vermelha pulsante. A entidade, desesperada, começou a atacar com toda a sua força. Objetos voavam pela casa, as paredes sangravam e a temperatura caiu drasticamente. Mas eu continuei focado no espelho, sabendo que era a chave para libertar toda a família. Com um último grito sobrenatural que ecoou por toda a casa, o espelho se estilhaçou completamente. No mesmo instante, toda a família Silva desabou no chão, inconsciente, mas finalmente livre. Quando acordaram, horas depois, não se lembravam de nada do que havia acontecido nos últimos dias. Roberto perguntou por que havia tábuas nas janelas. Ana não entendia por que a casa estava em tal estado de desordem. Aprendi naquele dia que o mal pode ser mais astuto e organizador do que imaginamos. Uma única entidade havia orquestrado a possessão de uma família inteira, usando-os como peças em um tabuleiro diabólico. A casa da Rua das Flores voltou ao normal, mas carrego comigo a lembrança de que o mal não age sempre sozinho. Às vezes, ele se multiplica, se organiza e ataca onde somos mais vulneráveis, em nossos lares, em nossas famílias. Desde então, sempre aconselho: cuidado com objetos antigos de origem desconhecida. Às vezes, eles carregam mais do que apenas história.